Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação na Positividade FM 104.5 e hoje estamos muito felizes de receber Juliana Airosa, CEO da Fundação Amor Horizontal. Seja bem-vindo, Juliana. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz porque eu amo o que eu faço e eu amo conectar pessoas para fazer o bem. Então estou feliz dessa oportunidade de me conectar com muitas pessoas para inspirar e fazer o bem junto com a gente. Que bom, Juliana. Queria começar perguntando para você a história, a criação da Fundação Amor Horizontal, como é que ela surgiu? Boa. A Fundação Amor Horizontal ela é fundada pela Carol Célico. E eu gosto muito de contar como a Carol fundou, porque eu acho que a gente mantém os mesmos pilares até hoje, né? A Carol, muito menina, vinha de uma família que já tinha cultura de doação, vinha de uma escola britânica que também tinha cultura de doação, então tinha a questão de horas de voluntário, ou seja, era uma pessoa que já sabia que tinha que praticar o doar. E ela, quando ela foi crescendo, ainda jovem, eu falo de 12, 13 anos, ela queria doar, mas ela não sabia onde, ela não podia ir nas ações porque ela era menor de idade, ela não tinha dinheiro para doar, ela tinha a mesada dela, e aí ela ficava insegura de, né, ela tinha o cartão de crédito, como que eu fazia a doação? E ela descobriu uma ONG que entregava sopão para a população de rua, e ela ligou nessa ONG e falou: o que vocês precisam de insumo para sopa? Aí eles passaram batata, enfim, passaram todos os insumos. Ela entrou no acho que era Pão de Açúcar, algum deles, que era o único que tinha delivery na época, a gente tá falando aí mais de 15, 16 anos atrás, e mandava entregar. E ela começou ao longo da vida inteira dela a fazer isso. Ela ligava para a organização, entendia o que a organização precisava, fazia uma pesquisa para achar o melhor lugar para comprar, o melhor produto, comprava e mandava entregar. E chegou um determinado momento da vida dela, ela já estava casada, morando fora, que as amigas dela depositavam dinheiro na conta dela para ela comprar. E ela falou: não, calma, chegou uma hora de eu ter que estruturar essa ideia. As pessoas querem doar, mas elas têm medo, elas não sabem onde, elas não sabem como. Então foi assim que a fundação nasceu. Ela é uma rede que nasce em 2012, 2014 a gente oficializa a fundação. Uma rede de organizações sociais que atuam na causa da infância. Então a gente teve o recorte de atuar com crianças de 0 a 17 anos. Para conectar pessoas e empresas que quisessem doar de uma forma segura, eficiente, a projetos idôneos que fizessem a diferença do nosso país. Então foi aí que nasceu. E até hoje a gente tem essa metodologia. Tudo que a gente capta de parcerias e recursos, a gente transforma em produtos e serviços e entrega para a ponta. História linda. Então o público da Fundação Amor Horizontal, ele está focado muito na criança e no adolescente, pelo que você falou, de 0 a 17 anos, Exatamente. Né? Hoje a gente é uma rede de 150 projetos sociais em todo o território brasileiro, então todas as regiões. São projetos de pequeno e médio porte, a ideia é justamente pegar projetos sociais que atuem com esse público de 0 a 17 anos dentro das comunidades. E ao todo, dentro dessas 150 organizações, a gente tem o poder de impactar todos os dias quase 61 mil crianças. E a ideia é justamente a gente poder, dentro desses projetos, serem projetos de diferentes áreas de atuação. Então a gente tem projetos ligados à educação, que são os contraturnos escolares, que é um equipamento importantíssimo para a gente deixar essa criança, complementar o ensino dessa criança depois da escola pública. A gente tem os projetos ligados à inclusão, que atuam com crianças com alguma deficiência física ou intelectual. Nós temos projetos ligados a acolhimento, que são os antigos orfanatos, né, que são os abrigos. Projetos ligados a direitos humanos, que a gente atua ou com refugiados ou com a comunidade LGBTQIA+, porque justamente a criança ela acaba descobrindo, né, ou se descobrindo a partir dos 6 anos e como cuidar dessa família. Então a gente tem os projetos de diversidade. E por último a gente tem os projetos ligados à saúde, que atuam com crianças com algum tratamento. Interessante. Eu sou testemunha, porque acredito no auge da pandemia, do 2020, alguém fez a ponte, né? Eu nunca pude agradecer quem é que nos apresentou, e o Instituto Percepções ele começa a desenvolver parcerias. Nós estávamos com uma ação comunitária, né, em Rio das Pedras, para mais de 800 famílias. E aí vem minha pergunta, Juliana, assim, quem está ouvindo, quem tem um projeto social, quem tem uma ONG, como é que de repente pode se aproximar da Fundação Amor Horizontal? Qual o critério de atuação no terceiro setor e de parcerias? Boa. A gente abre o edital a cada 2 anos, então o nosso próximo edital vai ser aberto no finalzinho do ano que vem.
Porque a ideia também não é a gente ter uma rede com mais de 1.000 organizações sociais, porque a preocupação da fundação é ter essa proximidade com os projetos. Então, óbvio, se você tem uma demanda, um projeto que você quer nos apresentar, eu acho que o time é muito aberto, redes sociais, o e-mail do contato, enfim, então acho que a gente pode sempre conhecer para trocar muita informação. A ideia é que a gente faça esse cadastramento, porque para fazer parte da fundação, a gente sempre pede, né, que seja uma organização de pequeno e médio porte, que tenha um faturamento menor do que 5 milhões, porque a gente justamente quer organizações que precisem desse apoio institucional, porque a fundação faz esse papel, né? É quase como a gente vai e vende o projeto dentro das grandes empresas ou dentro, né, da sociedade como um todo. Então, acho que tem que estar constituído legalmente, isso é uma das questões, porque a gente faz toda uma validação documental desse projeto. Acho que isso é muito importante dentro daquele DNA que eu falei da Carol Célico, né? Que as pessoas muitas vezes têm medo de doar. Infelizmente, a gente tem um problema muito sério de confiar nas nossas instituições. Então, acho que tem que estar constituído legalmente, porque ela passa por um processo de validação e atuar com o público de 0 a 17 anos. Então, a gente não só olha a questão, né, de documentação, mas olha também a metodologia, porque a gente quer projetos que realmente façam a diferença naquela comunidade ou na vida daquela criança e na vida daquela família. E eu vi um número expressivo que vocês colocam no material da Fundação em relação à questão do número de crianças nessa faixa etária que vivem em situação de pobreza. 47%, né? Ou seja, de cada 5 crianças, pelo menos 2 estão nessa situação. E nessa atuação pelo lado humano, assim, tem algum caso que você destaque? Eu vi no material de vocês também a questão, por exemplo, crianças em situação de rua, que vocês realmente, através dessas ONGs, vocês conseguiram beneficiar. Tem algum caso que você destaque? Nossa, eu acho que são muitos, porque eu acho que dentro de toda essa jornada, o nosso papel é muito dar força para as organizações que fazem um trabalho importantíssimo na ponta ampliarem, né? Então, acho que elas trazem muitas histórias. O que eu sinto muito, a gente fez agora um projeto de formação de jovens que está em andamento, está em conclusão, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E uma das coisas que me tocou muito foi no começo, a gente fez um vídeo com esses jovens perguntando se ele se sentia preparado no mercado de trabalho, se ele vislumbrava qual era a profissão dele. E foi quase unânime esses jovens não ter nenhuma luzinha no fim do túnel, sabe? Eles não sabiam nem para onde eles iam, para o que eles queriam, eles não estavam nem se sentindo aptos para estar no mercado de trabalho. E a gente está falando de jovens de 17, 18 anos, ou seja, que estão aí para entrar no mercado de trabalho, ou principalmente no ensino superior. E depois desse curso que a gente fez, né, que era um curso de 60 horas, que basicamente abre a cabeça desse jovem, os depoimentos coletados foram outros. Ele sentiu com vontade de se inserir no mercado de trabalho, ele sentiu com vontade nem só do mercado de trabalho, mas dele gerar renda para ele mesmo, dele ter a independência financeira, ele se sentir dono da própria vida. Então acho que isso, para mim, é um depoimento que me chocou muito, o quanto a gente viu que os nossos jovens estão completamente abandonados, porque isso também é uma coisa importante. A maioria dos equipamentos sociais que atuam com criança, eles vão até os 14, vão até os 15 anos. Depois dos 15, a taxa de adesão do jovem diminui tanto que os projetos param de criar projetos para esses jovens. Então, você vê que é uma turma aí que precisa, né, se preparar para o próximo estágio da vida, e muitas vezes elas estão abandonadas. Então, acho que isso foi um depoimento que me tocou muito. E há poucas semanas atrás, a gente criou um centro de inclusão em Manaus. E a coordenadora entrou em contato falando que ela tinha uma família de 5 crianças que deixaram de ir no projeto, não estavam indo na escola, e ela queria entender o que aconteceu. E ela foi ver que os meninos não tinham tênis. Puxa. E eles não tinham material escolar, então eles tinham vergonha de ir para a escola. E era afastado do centro de Manaus, então é uma região muito, muito simples, mas eles tinham até mais vergonha do que os outros da própria comunidade, porque mesmo nas comunidades tem estágios diferentes de vulnerabilidade. E a gente fez uma doação que, sinceramente, não passou nem de R$800. A gente comprou os tênis, compraram as mochilas e eles voltaram a frequentar. Transformou essa família. São pequenas coisas, pequenas sutilezas que você vê o quanto isso apoia aquela pessoa a se fortalecer, se inserir na sociedade e muitas vezes usufruir das oportunidades que lhe é entregue. Porque muitas vezes a gente vai oferecer um produto, vai oferecer um serviço, vai oferecer uma oportunidade. Aquele jovem, aquela criança ou aqueles pais ficam desconfiados, mas será que é verdade? Será que isso é pra mim? Será que eu sou digno disso?
Enfim, tem várias. Se deixar, eu vou contar mais. Não, com certeza. Queremos ouvir. E dentre essas áreas de atuação, dessas 150 ONGs aí pelo Brasil, queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte de abrigos. Quais são as áreas assim, de atuação? Boa. Então, acho que a gente tem um grupo de projetos educacionais, né, que eles são contraturno escolar, que, ou seja, a criança que estuda de manhã à tarde, ela frequenta um projeto no qual estimula ela de várias formas, pode ser desde o reforço escolar, até já começa a falar um pouco de empregabilidade, e muitas vezes dão o acolhimento que aquela criança precisa, a atenção e a proteção e o alimento que ela precisa, porque se ela não come na escola pública, que falta comida dentro da escola pública, ela pelo menos tem aquele equipamento para sanar o mínimo que ela precisa para o desenvolvimento dela. Então tem os projetos educacionais, que é a grande parte da nossa rede, eu acredito muito nisso. Depois a gente tem os abrigos, que são os antigos, né, orfanatos, ou seja, os SAICAs, que, ao meu ver, é um equipamento que é extremamente sensível, né? Toda vez que a gente visita, eu sinto muito... As crianças, a coisa que eu mais escuto lá é: mas você vai voltar? Mas você pode vir? Sim. Você pode brincar comigo? Você entra no espaço e você vê as crianças te puxando de uma boa forma. Tia, brinca comigo. Tia, brinca comigo. Ou seja, é uma carência afetiva gigantesca. Porque aquela criança, ela não queria estar lá. Né? Ela não queria estar lá, independente da história de vida dela. Então você vê aquele jovem ou aquela criança que está num lugar que ela infelizmente está confinada daquilo, ela está longe das pessoas que ela entende que amam ela. Ou seja, então é um equipamento importantíssimo da gente apoiar. A gente tem um programa especial para o acolhimento, que chama Programas Padrinhos. O Padrinho Fá, ele garante que tudo que aquela criança vai precisar o ano todo, de higiene pessoal, alimento, material escolar, presente de aniversário, presente de Natal, higiene bucal pessoal, enfim. A gente levantou todos os produtos básicos necessários para o desenvolvimento de uma criança, que infelizmente os abrigos muitas vezes deixam de dar, porque eles não têm recurso, e não é falta de vontade, não tem recurso. A gente garante. Então eu conecto uma pessoa física a uma criança acolhida, e essa pessoa vira o padrinho dessa criança. Então todos esses produtos que a criança precisa, 3 vezes ao ano eu vou lá entregar uma caixa com o nome daquela criança, com tudo que ela precisa, fora uma roupinha de verão e uma roupinha de inverno para ela. É um detalhe, mas aquela criança entende que, independente do contexto que ela esteja vivendo, que sempre é muito duro, ela sabe que tem alguma pessoa pelo menos ajudando ela que ela precisa. Então a gente consegue garantir. E o mais gostoso a gente customiza os presentes, né? Então é o presente que ele pede de aniversário, o presente que ele pede de Natal, a roupinha, se é vermelha, se é preta, se é roxa, a gente compra do jeito. Ou seja, parece que tem alguém olhando por ela. Então a gente tem um programa Padrinhamentos. Na questão da saúde, que é um projeto que são casas de acolhimento, né, que ele não é nem da Secretaria da Saúde, nem da Assistência Social, é um equipamento que fica entre as duas. Por quê? A grande maioria dos atendimentos no SUS acontecem em São Paulo. Então você tem famílias do Brasil inteiro indo procurar o SUS de São Paulo para transplante, para quimioterapia, enfim, para diversas doenças. E aí foram criadas essas casas de acolhimento que acolhem essa criança e o acompanhante dela, a família dela, porque existem tratamentos que duram 1 ano e aquela criança sai do sertão do Nordeste, vem para São Paulo fazer um tratamento e ela é acolhida, ela e a família. E o que eu gosto muito desses projetos, porque eles são como se fossem hospedarias. Eles dão toda a parte educacional para a criança ela não perder a escola. Legal. Eles dão apoio às mães, psicológico principalmente, mas também dão apoio para geração de renda para essas mães, porque elas ficam, né, e pode ser, eles têm um projeto, por exemplo, a CTC, que é a Casa do Coração em São Paulo, que atua, né, com doenças em tratamento do coração, e eles acolhem, e eles fazem a questão de bordados, aí tem livros sobre esses bordados dessas mulheres, ou seja, ele acolhe a família como um todo, fora de todo apoio na logística, porque as crianças fazem quimioterapia pegando ônibus. Então eles já dão transporte para a mãe poder, um transporte privado para ela poder ir na volta da quimioterapia, eles dão apoio com nutricionistas, com enfermeiras, ou seja, é um apoio integral. Então são projetos lindos porque você vê o quanto o sistema de saúde funciona e muitas vezes eles precisam só de um espaço para acolher. E eu vou me estender contando um pouco da CTC, porque eu amo essa história. E ela foi fundada por médicos, e esses médicos, há 25 anos atrás, começaram a ver que as crianças transplantadas, os pais chegavam muito sujos para visitar elas na UTI.
E eles não estavam entendendo, e obviamente, pensa uma criança transplantada à UTI, a proteção que tem que ter. E eles começaram a descobrir que as famílias moravam no cemitério da frente, porque elas não tinham, elas vinham de várias regiões do Brasil, não tinham dinheiro para se sustentar por semanas e semanas em São Paulo, e elas queriam estar perto da criança. Então tem um hospital em São Paulo do Coração que na frente tem um cemitério. Então, por uma questão de segurança, elas dormiam no cemitério. Nossa. E aí esses médicos falaram, não, chega, isso não pode acontecer. E montaram essa primeira hospedaria. E outros equipamentos foram acontecendo. Então, assim, é lindo o corpo médico todo se envolvendo, porque a criança, para ela se curar, ela precisa de todo o entorno dela bom, né? Não é só a questão da saúde. Então, a gente tem os projetos ligados à saúde. Os projetos ligados à inclusão, obviamente, não tem nem o que falar. A gente vive num país que exclui, né, as pessoas que são típicas, imagine as atípicas. E então acho que tem vários projetos. A gente tem projetos como Lara Mara, que trabalha com a questão visual. A gente tem projetos, enfim, não vou lembrar todos os nomes aqui, desculpa, mas a gente tem vários projetos que ligam com essa questão da deficiência, mas principalmente dando educação, dando oportunidade para esses jovens e para a família desses jovens serem inseridos. Então tem a questão de síndrome de Down, tem a questão da deficiência visual e intelectual como um todo. Então, acho que esse é um equipamento que a gente entende o quanto eles são necessários, muito mais até de oportunidade para esses jovens. O que a gente sente muito isso, chega um determinado momento que o projeto estimula, e aí ele fala, para onde eu vou levar esse jovem depois? Sim. Então, acho que esse também é o nosso papel, como a gente pode conectar com empresas para poder, obviamente, absorver esse jovem, já que eu incluí ele. Então, eu preciso incluir de verdade. Então, a gente tem esses... Eu falei de saúde, já falei de educação, já falei de acolhimento e temos inclusão. E aí, por último, que a gente abriu agora 2 frentes de direitos humanos, que tem um projeto que chama Mães da Diversidade, que é um projeto lindo que acolhe mães do Brasil inteiro com seus filhos que descobrem se são trans, enfim, a sua sexualidade a partir dos 6, 7 anos e como cuidar desse tema. Porque a grande maioria dessas mães, o que acontece? Os pais abandonam a família quando o filho começa a não se identificar com o próprio corpo. Essa mulher, muitas vezes, ela dependia financeiramente do marido. O marido usa isso como moeda de troca até para punir a criança que não se enxerga naquele corpo que ela nasce. E aí esse projeto, ele muitas acolhe essa mulher e muitas vezes dá o apoio jurídico quando necessário. Então é um projeto lindo. E a gente tem o I Know My Rights, que é um projeto que atua com refugiados aqui no Brasil, que também é algo que a gente está olhando agora cada vez mais para o norte, porque entende que é muito necessário, né? Se a gente está acolhendo essa pessoa que vem com histórias gravíssimas, e as crianças, né, nas catástrofes naturais e nas guerras, as crianças e as mulheres são as que mais sofrem, né, disparadamente. Então, como nós, no Brasil, a gente pode acolher os nossos países vizinhos que estão enfrentando por esse problema. E é sempre isso, é acolhimento, a educação, a profissionalização, é sempre esses pilares que a gente tem. Projetos lindos, realmente. E na relação com empresas, a Fundação ela trabalha com esse conceito de multiplicador do investimento social. O que é isso? Acho que o principal papel da fundação é abrir oportunidade para as empresas poderem investir no social, porque tem toda a questão do ESG, né? O ESG está super falado, mas todo mundo olha só o environment, só olha a questão ambiental. E o S, que é o social, tem ficado muito de escanteio. Então, acho que o papel da fundação é ser esse facilitador. Então, toda reunião que eu chego para uma empresa, eu sempre falo, eu sou uma ponte. Eu vou te conectar, me fala o que você quer, me fala quais são as tuas ODSs, quais tuas bandeiras, que eu vou te achar um projeto que tem a sua cara, um projeto que tem os seus pilares. Então, o nosso principal papel é essa conexão, é essa facilitação, e pode ser através de doação de produto, doação de conhecimento, doação de recurso, para a gente entregar para os projetos. E quando a gente usa o termo multiplicador, é porque a gente tem 2 programas, né? Um programa que é o nosso Investidor FAC, a gente traz pessoas e empresas a doar para a fundação, porque a gente tem todo um trabalho de captação de recursos que a cada R$1 investido na fundação, a gente multiplica para 6. A gente está indo já para os 10, mas ainda não é oficial. Mas o que a gente fala dessa multiplicação é isso. Eu compro o melhor produto com o melhor preço, porque eu bato na porta das distribuidoras e fabricantes falando,
Se você não tem dinheiro para doar, não tem problema. Posso comprar o teu caderno mais barato? Posso comprar a tua fralda com a metade do preço? Posso ver o que você tem no estoque parado? Você não quer me dar que eu entrego para essas crianças? Então, esse é o nosso efeito multiplicador. Da gente chegar, conseguir com o mesmo dinheiro, comprar muito mais. Ou porque eu fechei uma parceria, ou porque eu consegui comprar, a pessoa me deu o produto em vez de eu investir, eu consegui alocar esse dinheiro em outra ação. Então, esse é um pouco o nosso papel de multiplicador. E, Juliana, eu estou curioso pela paixão que você fala, que é notória. Como é que você chegou na área social? O que você fazia antes? Como é que foi sua transformação até chegar a CEO da Fundação? Bom, eu sou formada em arquitetura, sempre atuei com grandes eventos corporativos, era um escritório que minha mãe tocava, ela atua até hoje nesse segmento. E eu fazia, enfim, eventos nacionais, internacionais, para bancos, para montadoras. E até um dia a gente estava com a demanda do Make-A-Wish, que é um projeto lindo, internacional, que realiza os últimos sonhos de uma criança que está em estado terminal de uma doença. E aí a minha mãe, que era, que tocava esse escritório, falou: você consegue fazer esse evento para mim, do Make-A-Wish? É o primeiro no Brasil, vai ser no Hyatt. Pode? Eu falei, lógico, eu vou fazer. Comecei a desenhar como que seria a experiência dos doadores, por onde as pessoas entrariam, onde elas viriam um sonho, enfim, que esse era o meu papel, né? Desenhar a experiência do usuário, sempre foi a minha formação, a minha pós-graduação. E aí, quando eu fui desenhar a venda desses sonhos, aí eu fiz os balões que subiam, as estrelinhas, enfim, era um tema meio circense. E aí eu entreguei o evento e fiquei sentadinha olhando. E aí eu comecei a ver as histórias e ver as pessoas comprando os sonhos, levando as crianças pra Disney, levando as crianças pra festa de 15 anos. E a cada momento que acontecia no evento eu chorava e falava, gente, é isso que eu quero, tá? Eu não quero mais só fazer um evento para promover o lançamento de um carro, promover um novo cartão, ou promover, enfim, pode ser uma exposição cultural, mas eu queria algo com mais propósito. E foi aí que eu fui convidada, então a gente começou ao longo do ano a fazer uma cota de eventos beneficentes, fiz Brasil Foundation, fiz Amigos do Bem, são projetos que me conectei e amo de paixão. E aí, num determinado momento, um amigo se reencontramos, ele me convidou para fazer os eventos da organização dele que atuava com população de rua. E aí nessa jornada eu fui cada vez mais me voluntariando, por isso que o voluntariado para mim é muito importante, a gente, colocar o pezinho no terceiro setor. Quem não sabe, terceiro setor, sim, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o privado, são as empresas, e o terceiro setor é o social. Então ele foi uma pessoa que me trouxe para o terceiro setor e aquilo foi me apaixonando, e eu via que desenhar a experiência do usuário, que seja o doador, era fundamental para comunicação e captação de recursos. E aí eu comecei a mudar. Então eu comecei a pegar menos projetos corporativos, mais projetos sociais, até um determinado momento que eu falei, não, agora eu quero ficar só no social. Então eu atuei 2 anos com população de rua, que foi uma maravilhosa experiência, primeiro para a gente ganhar humildade, para a gente sair do nosso lugar de dono da verdade, entender a história do outro. Foi muito difícil, porque captar para a população de rua é uma captação muito mais complicada, porque tem muitos estigmas. E aí, em determinado momento, quando eu senti que já não era mais hora de atuar só nessa causa, eu fui convidada pela Carol para assumir a Fundação Amor Horizontal na causa da criança, que eu confesso aí que é uma das causas do meu coração. E eu vejo que eu via tudo que eu sentia aqui na população de rua, eu enxugava gelo, eu sentia, nossa, mas como que essa pessoa chegou até aí? E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para crianças, eu falei, não, é isso, eu não quero que as pessoas mais cheguem ali, eu quero recuperar antes, eu quero dar oportunidade para essas crianças não terminarem na rua. E foi aí que eu fui. Lindo, lindo. E além da FA, você tem atuação em outras áreas sociais, participa de outras organizações? Sim, eu sou uma pessoa inquieta. Eu brinco que eu falo que a minha vida aqui ela é curta, eu só tenho 2 braços, uma cabeça, então eu preciso de mais gente, mais pessoas me ajudando. Então, eu sempre estou me conectando com projetos. Então, hoje, atualmente, além da Fundação Amor Horizontal, eu lidero outras 2 iniciativas. Uma é a The Caring Family Foundation, que é uma fundação britânica que investe aqui no Brasil em 3 grandes pilares na questão da proteção com a mulher, nutrição infantil e preservação ambiental. E em 2020 também eu criei, junto com mais outros 2 sócios, uma plataforma de voluntariado corporativo, que chama Lia.social, que é justamente para dar oportunidade para as empresas, que são
querendo ou não, plataformas de transformação social e ambiental, ou seja, elas têm toda a força, tanto de recurso quanto de conhecimento, para doar para o terceiro setor. Então, a Lia Social é justamente essa conexão para pessoas dentro de empresas poderem se voluntariar a projetos sociais em todo o Brasil. Então, são essas outras duas frentes que eu lidero, atuando com outras causas, porque a criança é algo que toca muito, mas a sustentabilidade, proteção com a mulher, nutrição, enfim, não tem como a gente soltar, né, todas as mãos. Então, eu lidero essas outras duas. Sim. E o voluntariado ainda é um desafio no Brasil, né? O brasileiro ainda não tem essa consciência do voluntariado. Como é que você vê e o que você diria para uma pessoa que quer começar a colaborar, quer ser voluntário? Qual o passo para ela iniciar esse trabalho? Eu acho que a última pesquisa saiu de voluntariado, estava mapeando, acho que mais de 85% da população brasileira acha importante se voluntariar, e só 15% atualmente faz voluntariado. Ou seja, você vê que tem um grupo gigante que entende que é importante, que quer fazer, mas não sabe como, não sabe aonde. Eu acho que a primeira coisa, eu sempre falo, né, o voluntariar, você dedicar o teu tempo, né, livre, a tua energia para um projeto, você precisa ser um projeto que seja ligado com o teu propósito de vida, com o teu coração. Então, acho que a primeira coisa é você se perguntar: o que mais me toca? O que mais me incomoda? É a criança no farol? É a questão do animal? É o desmatamento? Você, dentro de si, entender o que vai te motivar a acordar no sábado de manhã para fazer um voluntariado, chegar mais tarde para ficar com seu filho, porque você está ajudando outra pessoa. Então, acho que a primeira coisa é as pessoas poderem olhar dentro de si e ver qual que é a sua causa. Existem várias iniciativas que você tem até um projeto Descubra a Sua Causa, do IDES, que é maravilhoso. É um site que você vai, escreve lá o que você sente, o que você prefere, e ele te ajuda, né, a te falar, a te mapear qual que é a sua causa, qual que é o seu propósito. Feito isso, procure. Existem quase, né, tem um mapa aí das organizações sociais, de 800 a mais de 1 milhão de organizações sociais que existem no Brasil. E essas organizações são da sociedade civil, ou seja, são pessoas, grupos de pessoas que se uniram para atuar em alguma causa. Então, acho que a primeira coisa é procure dentro do seu, né, do seu território, porque uma forma de você se conectar é o seu propósito, é você ver a transformação no seu território. Então, veja no seu entorno quais são as organizações sociais que existem. E aí, gente, é Google. Bota lá, ONG que atua com pets, pets que é o meu, né, o que eu quero atuar, e vai procurando. Nesse momento, você já sabe o que você, né, aonde você quer atuar, você já sabe aonde você pode atuar. E aí você começa a perguntar para a organização o que ela precisa. Ela precisa de uma pessoa que vai ajudar a ler com as crianças? Não, ela precisa de uma pessoa que vai digitar a notinha fiscal? Ou ela precisa de uma pessoa que seja o marido de aluguel, que eles chamam? Que para fazer manutenção, gente, a porta quebrou, precisa... Ou seja, você tem um monte de habilidades dentro, né, de si, que podem ser técnicas ou emocionais, que você pode contribuir. Então você pode fazer tudo, literalmente, você pode doar 1 hora do teu ano para fazer uma atividade. E isso já vai fazer, se todo mundo doasse 1% do seu tempo de trabalho, a gente trabalha mais ou menos em média 2.000 horas por ano. Se você doasse 1% dessas seria horas, muita coisa já. A gente já não teria metade dos problemas sociais e ambientais que a gente tem no nosso país. Então a minha coisa é, se escutem, né? Veja o que você quer atuar, como você quer atuar, e vá atrás de projetos, porque existem projetos maravilhosos nesse país. Sim, e além da entrevista, né, você está aqui hoje, também tem um propósito que é a inauguração, né, do Centro de Inclusão Digital, o projeto Semear, em parceria com a PIG, né, aqui no Rio de Janeiro, com o Instituto Percepções, que também conta com o apoio da Rádio Positividade. E queria que você contasse aí essa novidade que o Rio de Janeiro está ganhando. Não, boa. Eu acho que quando veio a pandemia, a coisa que mais a gente sentiu, obviamente, veio a questão da saúde, algo que, né, movimentou toda a nossa rede, a questão da fome movimentou, mas quando a gente viu que aqueles jovens não teriam acesso algum à educação, porque eles não tinham inclusão digital nenhuma na comunidade que eles viviam, ou porque não tinha nem a internet ou os equipamentos próprios para isso, a gente falou, bom, calma, como que eu quero preparar esse jovem para o mercado de trabalho, sendo que ele não é estimulado dentro da escola, ele não tem as questões básicas de ensino, e muitas vezes ele
não sabe mexer na internet, ele não sabe mexer no pacote Office. Como que eu consigo inserir ele no mercado de trabalho? Então, essa inquietação começou a fazer a gente montar um projeto ligado à educação, que fosse muito focado para os jovens, né, que desse a questão da profissionalização e criasse pequenos equipamentos, centros de informática em comunidades para aquele jovem ter aquele espaço para ele se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, foi com muita alegria que a gente conseguiu mapear primeiros 3 centros de informática, um em São Paulo, no Rio de Janeiro e um em Manaus. E, graças a Deus, em conexões com outras empresas, então, além da P&G Asus, deu alguns computadores, eu consegui montar o quarto, que vai ser em Alagoas. Ou seja, de novo, e a Asus deu equipamentos que ela tinha sobrando. Então, a gente pode se conectar. Então, a gente está montando a gente soltou o de São Paulo, foi o primeiro a ser inaugurado, depois Manaus, e agora a gente vai fazer nesse final de semana o daqui do Rio de Janeiro. E pra gente é muito rico, porque é isso, eu acho que a gente tem que dar oportunidade. E as pessoas falam muito, nossa, a gente precisa ensinar programação para esses jovens. Sim, precisa, mas se eles não têm equipamento e eles não têm banda de internet, como que eles vão absorver esse curso? A criança está com o celular, né? Ela está com o celular na mão e a inclusão dela, seja na internet, seja a inclusão digital, está acontecendo efetivamente pelo celular. E aí fica muito deficitária essa inclusão, né? O que você colocou que ele não tem acesso ao computador, né? E é um celular muitas vezes para a família toda. Quantos jovens a gente viu que só conseguia fazer o curso à noite quando a mãe voltava com o celular para casa. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, acho que é a sementinha esse que a gente está fazendo. A ideia da fundação é ter o projeto Semear, que ele liga a educação, inclusão digital para outros estados, né, para outras cidades. E a gente está realmente convidando empresas para isso, porque as empresas estão precisando contratar uma mão de obra qualificada e não estão encontrando. Por quê? Porque a gente não prepara os nossos jovens. A gente, infelizmente, a evasão escolar no Brasil é é de 50%. Ou seja, toda a nossa matéria-prima, que é a mais importante, são as nossas crianças, metade vai ser analfabeto funcional. Porque metade não vai concluir ensino básico. Então, como você acha que a gente vai conseguir ter uma sociedade produtiva, né, e colaborativa se a gente exclui metade dela? Sem falar, obviamente, na questão das crianças com alguma deficiência, porque aí a exclusão é muito maior. Né? Quantas vezes a gente já foi projetos de inclusão que a professora, as cuidadoras, as educadoras falavam que na escola pública tinha um colchãozinho ali para a criança ficar deitada para não incomodar a aula. Sim. Como que a gente pode querer ter uma sociedade justa, né, assim? Então, acho que o Projeto Semear, a gente está muito feliz de lançar aqui no Rio de Janeiro, e a ideia é que a gente possa estar mais no Rio de Janeiro, porque a gente sentiu o quanto é necessário, sim, a gente dar equipamento e oportunidades para esses jovens. E como nasceu a parceria com a P&G? Nossa, foi um namoro, né, vamos falar assim. A gente começou, acho que é legal contar que a gente começou estruturando um projeto deles, que foi até premiado fora, que chama Be Kind, porque eles faziam muitas pesquisas com consumidores. E aí uma das pessoas, né, que era head da questão de inovação, nos procurou e falou, olha, eu queria fazer essa pesquisa, mas eu queria que as pessoas se voluntariassem para essa pesquisa, e aí o resultado dessa pesquisa fosse doado. O exemplo que a gente fez, então a gente fez uma pesquisa com Oral-B, e ela queria que 800 jovens escovassem o dente, porque eles queriam pesar a quantidade, o shape da pasta na escova. Eu falei, bom, tá bom, então bora, o que a gente pode fazer? Então a gente levou um espaço dentro de uma faculdade em São Paulo, na Belas Artes, para 800 jovens escovarem o dente. Eles ganhavam no final da pesquisa a escova e uma pasta, mas a cada pessoa que escovou o dente, a gente doou um kit de 1 ano de higiene bucal para uma criança. Legal. E aí começou assim, então a gente começou a fazer várias pesquisas de consumidores com várias marcas, que todo o recurso era destinado para o social. Então foi aí que começou o nosso namoro, né, com a P&G, foi devagar, a gente foi fazendo várias ações, e aí quando veio a pandemia eles nos procuraram e falaram, olha, a gente precisa acelerar projetos que estão apoiando a empregabilidade, a geração de renda durante a pandemia. Então a gente começou a mapear alguns projetos e apoiar eles nessa parte, principalmente de mapeamento do projeto, análise da proposta que os projetos estavam imputando para receber o recurso financeiro, acompanhamento desses projetos e o relatório final de impacto. Então foi aí que começou esse namoro. E aí finalmente agora, né, no ano passado no começo desse ano, veio o investimento para o Projeto Semear.
Bacana. E, assim, eu sempre falo que para trabalhar no terceiro setor, nós temos que ser apaixonados, a gente tem que ter uma sensibilidade, a gente tem que efetivamente se doar. Me chama muita atenção nessa convivência do Instituto Percepções com a FA, a equipe que vocês têm. A Júlia, o Guilherme, a Laura, e realmente a gente vê que é um time que se entrega, que está o tempo todo mobilizado. Imagina a gestão, né, que vocês fazem de 150 organizações pelo Brasil inteiro. E como é que vocês formam a equipe de vocês? Como é que esse time, que eu tenho tanto carinho, funciona? Como é que vocês surgem? Nossa, eu acho que tá todo mundo lá por um único propósito. Todo mundo lá entende que a causa da infância é onde a gente quer apoiar, investir e cuidar. Então eu acho que todo mundo se ajuda, eu acho que realmente, e tem uma brincadeira, né, quem foi picado pelo bichinho do terceiro setor nunca mais volta, e eu acho que isso é muito comum, porque que é o que aconteceu comigo no evento do Make-A-Wish. Quando eu olhei que a minha colaboração intelectual, enfim, a minha dedicação podia ter um impacto muito maior do que só o meu salário, ou só a rentabilidade, né, para a empresa que eu trabalho, aquilo vira uma chave para você falar, não, mas calma aí, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para transformar o mundo. Então eu acho que a gente tem um time maravilhoso, eu não seria nada sem eles, assim, me emociona a forma como eles se dedicam. E eu acho que é muito um exemplo, acho que todo mundo lá tá dedicado de corpo e alma, a gente entende no dia que a gente falha em poder ajudar uma criança, cada projeto que a gente perde não é uma meta que a gente não conseguiu, é uma criança que a gente deixou de apoiar. Então a gente chora quando um parceiro declina, a gente chora quando um edital não é aprovado, porque a gente sabe que as nossas crianças precisam hoje de tudo isso. Então eu acho que tá todo mundo no mesmo rumo, sabe? Então eu acho que bacana. É mais fácil da gente trabalhar junto. E, Juliana, assim, os convidados aqui do Positivecast Transformação, nós sempre pedimos para trazer algum objeto. O Guto Goff trouxe a baqueta dele, autografada, Fernandão trouxe a bola de vôlei, João Auler trouxe uma foto com famílias que tiveram o sonho realizado de terem filhos, e parece que você trouxe algo aqui para positividade, né? Bom, eu trouxe, obviamente, com o tema de educação, porque para mim educação é o que transforma. A gente fez uma parceria conectando a Jansport e o Thiago Mordix, que é um artista plástico, que aí, de novo, eu falo, além da educação, eu falo a importância das empresas poderem. Então, a Jansport doou essas mochilas, a gente fez a customização, e aí a gente vende essas mochilas no nosso site. A cada uma mochila dessa, 2 crianças recebem uma mochila da fundação lotada de material escolar. Então, assim, obviamente, é um ato simbólico, mas para mim conta tudo o que a gente acredita, que é a conexão de marcas, de pessoas. Um artista plástico é uma pessoa da sociedade civil que se conecta com isso, e você, consumidor, pode consumir um produto que vai gerar algo positivo para uma pessoa, que é a educação de uma criança. Porque muitas delas, quando recebem material escolar da escola pública, recebem muitas vezes quebrado, faltando, com baixa qualidade. Então, quando a criança recebe uma mochila lotada de material escolar, quando ela recebe um estojinho com 24 cores, ela grita, ela pula, mas tem 24 cores! E você fala, são 20, mas é pra mim? É pra você. Então, enfim, essa mochila representa um pouquinho isso. Nossa, bonita mochila, e adoramos. E a laranja combina. Agradeço em nome da Positividade FM. Opa, já vai ficar aqui para nossa coleção mesmo. Juliana, a gente está encantado aqui, queria agradecer a tua presença. Queria agradecer a Carol Célico de ter aberto mão do seu tempo lá em São Paulo, você ter vindo para cá, ter compartilhado tanta sensibilidade, tanto amor para nós, para os nossos ouvintes aqui. Mandar um abraço para o Guilherme, para a Júlia, para a Laura, para todo mundo da Fundação Amor Horizontal. E queria que você desse uma mensagem para os ouvintes da Positividade, uma mensagem final. Você já compartilhou, como eu falei, tanta paixão, mas deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, eu peço, por favor, peguem a rédea da vida na sua mão. Me ajudem e nos ajudem a transformar esse país num lugar melhor. O Brasil é maravilhoso, ele é rico em tudo.
e a gente precisa cuidar dele. Então, assim, não adianta mais fechar a torneira na hora de escovar dente, pagar os impostos e reciclar o lixo. Isso aqui é o básico. Agora a gente precisa fazer mais. Então, busquem os projetos que vocês queiram apoiar, doem produtos, doem recurso. As organizações sociais são idôneas e elas fazem um trabalho maravilhoso que o poder público nunca vai conseguir fazer, né, direito. Não vai, em nenhum lugar no mundo não existe organizações sociais, ou seja, a sociedade civil precisa se engajar. Então, construam o país que vocês querem, construam a sociedade que vocês querem e ensinem seus filhos a fazerem o mesmo. Falem para eles também colaborarem e apoiarem. É só isso que eu peço. Que bom. Esse foi mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM. E até a próxima entrevista. Muito obrigado, Juliana. Essa encheu nossos corações aqui com muito amor, carinho, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado.